Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Pois é, quarta-feira é aquele dia da expectativa boa, né? Doutor Levi vem aqui e sempre traz pra gente um convidado, e esse convidado de hoje, pessoal, eu não tenho receio de dizer que é um dos maiores nomes da história da oftalmologia do Rio Grande do Norte de todos os tempos, né? Doutor Marco Rey está aqui com a gente hoje. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. Tá. Pois é, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com a presença do colega Marco Rey nesta campanha importante, Abril Marrom, né? E vocês vão saber sobre a saúde ocular. Diga aí, Marcos, o que você tem a falar sobre a saúde ocular. Boa tarde a todos. O Abril Marrom foi uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e visa exatamente divulgar as doenças que são as que mais provocam a perda da visão e que a gente tem recursos para exatamente prevenir essa baixa de visão. Então, essas doenças são principalmente a catarata, que é totalmente reversível, o glaucoma, que é uma doença que, se você cuidar, você não vai perder a visão, a diabetes, com a retinopatia diabética, que é extremamente importante, e as degenerações maculares, que a principal é a degeneração macular relacionada à idade. Mas também não podemos esquecer uma coisa básica e que é, na verdade, a principal causa de baixa da visão recuperável da Terra, do planeta, que se chama falta de óculos. Então parece uma coisa simples, mas é a principal causa de baixa de visão na população mundial, principalmente nos países de terceiro e quarto mundo, né, que agora a gente já tem, que é o não uso de óculos. A gente tem uma tendência natural do ser humano que, com o passar dos anos, a gente começa a perder naturalmente a nossa visão. Isso. E a gente sempre estimula, olha, vá no dentista de 6 em 6 meses, faça um check-up de tanto em tanto tempo. Existe ainda um problema em relação à saúde ocular, das pessoas só procurarem o oftalmologista quando está com problema? Existe um momento, é importante colocar isso no check-up normal, doutor? Por incrível que pareça, uma boa parte desses pacientes são pessoas esclarecidas. A gente vê médicos que deixam de ir preventivamente no oftalmologista, vê enfermeiras. Essa semana mesmo eu tive 2 casos assim, né, de pessoas diferenciadas e que não cuidaram, né? Ainda bem que são casos reversíveis, mas poderiam não ser, não é? Então, assim, a gente tem que criar essa educação, essa cultura de medicina preventiva. Medicina preventiva é a medicina boa. Então, você fazer o seu exame anual com o oftalmologista é muito importante. Além do mais, você vê outras doenças que você pode ter que repercutem no olho. Por exemplo, a hipertensão arterial. Você pode ver, o olho, ele é uma janela aberta. Então, você tem no olho, você tem um nervo, você tem uma veia e tem uma artéria. Então, você pode examinar, ter acesso diretamente ao seu sistema nervoso central. O olho é um prolongamento do cérebro. O que está acontecendo dentro do olho está acontecendo no cérebro, está acontecendo no rim, está acontecendo em todo o seu organismo. Então, se você olha para um fundo de olho e vê um bocado de hemorragia, de alterações, aquilo ali não está ocorrendo só no olho, está ocorrendo também no resto do seu organismo. Então, é uma maneira de você descobrir algumas coisas que você não vê, mas que a gente consegue ver. Até porque o senhor citou a questão do glaucoma, e o glaucoma é silencioso, né, doutor? O glaucoma, sem ser o agudo, existem 2 tipos de glaucoma, assim, em tese, né? Tem vários, mas basicamente 2, o agudo e o crônico. O agudo é raro, graças a Deus, mas esse aí ninguém deixa de ir, porque é uma dor lancinante, é a terceira maior dor que a gente pode ter, é o glaucoma agudo. Então, esse ninguém fica em casa, tá? O grande problema é o glaucoma crônico, que é silencioso e a pessoa só vai notar quando ele tem mais de 60% das fibras nervosas lesionadas. Você só vai notar alguma coisa quando você tem mais da metade do nervo óptico perdido. Então, você tem que prevenir e ir no oftalmologista anualmente, principalmente depois dos 40 anos. Marco Rey, diga para a população
quais são os sinais que aparecem que chamam a atenção, não é? Do glaucoma? De qualquer doença ocular. Bom, a catarata, o que ocorre? Você começa com a visão borrada. E uma coisa frequente é a mudança de refração, a mudança de grau. Então, você foi no oftalmologista 6 meses, de repente, seu óculos já tá errado, já está diferente, você já não está vendo bem com óculos. Então, isso é um sinal de catarata, como pode ser também um sinal de diabetes. A visão borrada, sinal de catarata. O glaucoma, infelizmente, não dá sinal. Este é que é o grande problema do glaucoma. E também, às vezes, a retinopatia diabética é silenciosa, porque ela vai atingir na periferia da retina, você não vai notando, e quando ela vai atingir a mácula, a parte central, já é no estágio final da doença. E aí você já não vai ter uma resolução satisfatória, você já vai ter uma perda de visão definitiva. Então você não consegue recuperar totalmente. Doutor, uso exagerado da tela, do telefone celular, o que o oftalmologista fala para aquelas pessoas que ficam o tempo todo com a tela do celular aqui na frente? Bom, o adulto não tem muito problema não, na verdade, né? Então a pessoa adulta não tem problema, a criança sim. Por quê? Porque você olhando de perto, você está estimulando a acomodação. Então, se a criança tem tendência à miopia, principalmente à alta miopia, você vai ter um acréscimo de estímulo para ele ter uma alta miopia. Então, se a criança vai ter 7, 8, ele pode ter 10, 12. Não é? Então, isso é muito importante. Isso aí foi constatado nos países asiáticos, principalmente em Singapura. Singapura é um centro, a melhor medicina da Ásia, de Singapura, provavelmente é das melhores do mundo. E é um país rico e é uma ilha, né? Então, é uma ilha rica. Então, eles têm condições, têm um controle fácil. E eles têm esse controle muito bem feito. E foi de lá que a gente tem essas noções sobre exatamente o que você está dizendo. A influência da tela, da visão de perto, nas doenças, principalmente de refração, né? Eu estou aqui aumento de grau. Com a Tânia Fernandes dizendo o seguinte, que todo dia, no final do dia, ela sente uma ardência nos olhos, os olhos ficam muito secos e ela tem dor de cabeça. Isso se relaciona a problema da visão, pode ser tela, o que pode ser, doutor? Sim, com certeza, o problema da visão. Ela pode ter um problema de refração, né? Ela está, principalmente no final da tarde, isso é típico de um problema de você está exagerando na acomodação, você está compensando um grau que você não está corrigindo no óculos. E se ela usa muito computador, também deve estar piscando pouco. Então o olho resseca mais, por isso que arde e dá desconforto. Então provavelmente ela precisa de óculos e deve também estar com o olho seco. A alimentação, doutor, a alimentação a gente sabe que ajuda em tudo. Para a saúde ocular, a gente pode dizer que tem aqueles alimentos que são amigos da visão? Bom, a alimentação saudável, você ter um corpo saudável é bom para o seu organismo inteiro, inclusive para a visão, tá certo? Existem algumas coisas que são oxidantes e que são ruins para o olho, e as antioxidantes são boas. Então, tudo que for antioxidante, a oxidação é o nosso envelhecimento, né? Então, tudo que causa oxidação faz envelhecer. O sol é o principal agente oxidante que a gente tem. E Natal, se você tiver a curiosidade de olhar no seu celular, se você tiver aquele programa de tempo e você for olhar a incidência de ultravioleta, você vai ver que às 8 horas da manhã em Natal, você já tem ultravioleta nocivo para o seu corpo, inclusive para a visão. O que a ultravioleta causa no olho? Causa problema na córnea, aumenta a incidência de pterígio, que é aquela carnezinha que cresce, aumenta a incidência de catarata, e aumenta as doenças da retina. Então, o sol é bacana, melhora a vitamina K e tal, mas não exagerado. Então, você tem que se defender do sol, principalmente num lugar que tem muito sol e tem muito ultravioleta, que é a radiação mais nociva. Marco, queria fazer uma pergunta. Em relação ao SUS, como é que está a assistência para a saúde ocular? Bom, o grande bastião do SUS, aqui no Rio Grande do Norte, é o Hospital Universitário Onofre Lopes, né?
O Hospital Universitário de Nofretópolis é muito bem equipado. Ele é um hospital de excelência. Eu estou dizendo porque eu trabalho lá, eu sou professor universitário e eu ainda sou assim, o chefe do serviço de oftalmologia, não do serviço do hospital, do serviço universitário. O chefe do hospital é o Dr. Paulo II. Mas, como eu sou professor e convivo lá, eu conheço muito bem a estrutura que tem. Agora, o hospital universitário não tem estrutura para atender toda a demanda terciária do Rio Grande do Norte. Então, é necessário que haja uma expansão da rede pública. A gente tem muito, a rede pública nossa de saúde ocular é muito precária. Tem o hospital, mas não tem, ele não atende o volume que a demanda que tem no Rio Grande do Norte. Doutor Marcos, o senhor está há quanto tempo na ativa? 50 anos. 50 anos. O senhor... Completei agora em dezembro. Agora em dezembro. O senhor talvez não me conheça. Pode, de repente, existe um jornalista e tudo direitinho. Mas tem uma história que eu gostaria de compartilhar com o senhor, que talvez o senhor saiba a importância que o senhor tem na minha vida. A minha avó, talvez nesses 50 anos que o senhor tem de carreira, que está aí atuando, minha avó sempre foi sua paciente. E minha avó, ela chegou a perder a visão por completo. E doutor Marco precisou extrair um olho dela e precisou fazer o transplante de córnea no outro, quando a gente já não tinha nenhuma perspectiva dela enxergar. E minha avó voltou a fazer crochê com o olho. Eu sou muito grato ao senhor por isso. Parabéns, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de lhe encontrar para dizer essa história, mas Maria Alves de Oliveira, de Macaíba, que em todo o Natal fazia questão de levar para o senhor uma galinha ou um peru, que era a forma que ela tinha de lhe agradecer, ela é minha avó. Viu? Então, assim, sou muito grato ao senhor por isso. Tá certo. Fico feliz de escutar isso, né? Isso. Na minha idade, a grande recompensa que a gente recebe é a gratidão do paciente. Né? Eu sou paciente do seu filho e eu já tinha relatado para ele. Eu falei, Marcelo, aí contei a história. O seu pai, você não tem noção do que eu fiz. Custo, quanto? Zero. Minha avó era uma pessoa que sempre teve uma condição financeira muito limitada e era muito por isso que o senhor colocou, de atender no hospital universitário, de fazer de ter um trabalho por amor e de conseguir dar vida para as pessoas, porque uma pessoa com uma visão limitada ou sem enxergar, gente, ela tem uma vida limitada. E ela voltou a fazer o amor dela, que era fazer crochê com um olho só. Mas voltou. Então, eu sou grato ao senhor. Imagino que talvez dezenas, centenas ou milhares de pessoas são gratas ao senhor por esses 50 anos. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar comigo esse dia de hoje e poder ouvir o meu testemunho. Parabéns, Marco. Parabéns, Marco. Fico muito feliz por ter essa oportunidade. Eu sou um falante, eu gosto de falar, então eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e divulgar um pouco do pouco que eu sei, né? Pois o senhor vai falar mais vezes aqui com a gente, combinar com o doutor Levi para lhe trazer mais vezes aqui, porque é bom a gente ter sempre esse espaço com alguém que pode entregar tanto para a gente. Obrigado pela sua vinda aqui, viu, doutor? Obrigado também. Obrigado. Doutor Levi, quarta-feira, né? Quarta-feira. Estaremos juntos novamente. Se Deus quiser. Obrigado. Gente, estamos falando sobre saúde. Se tem algo que a gente não pode negar nunca, que a vida é feita de escolhas. E você sabe qual é a melhor escolha de todas? É viver. Chegou o Viver Saúde, que é o seu plano de saúde, com excelente rede credenciada, planos personalizados, descomplicados, são fáceis, são ágeis e cabem no seu bolso. E o melhor, o Viver Saúde é daqui, é feito por quem vive aqui, que está mais perto de você. Então, vem viver melhor agora mesmo. Ligue 3114 1100, 3114 1100. Chegou o seu novo plano de saúde, tá certo?